Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao projeto Adubar Conhecimento aqui da Ecolabora. Esse é um projeto onde eu respondo dúvidas dos meus seguidores lá do Instagram, então agora você vai ver uma compilação de algumas delas. Vamos nessa? Olá, Oi, tudo bom? como você chama e de onde você está falando? Eu sou de São Paulo, meu nome é Ana Luísa. E aí, Ana Luísa? Então, eu queria saber, assim, porque eu moro sozinha num apartamento, né? Qual seria o tamanho mínimo de uma composteira? E eu acho que eu preferia fazer sem minhoca. Tá. Então, para você saber o tamanho mínimo, tem pessoas que fazem compostagem desde em potes de sorvete, por exemplo, desculpa, ou se não também em galões de água de 5 litros. Só que o tamanho, ele está relacionado com a quantidade de resíduos orgânicos que você gera. Uhum. Deixa eu só pegar uma água aqui, que eu dei uma. Então, você precisa ter uma média de saber o quanto de resíduo você gera por dia. E aí, você tendo uma noção de aproximadamente, você pode fazer esse cálculo, né? Em 30 dias, por exemplo, você vai gerar 15 litros de resíduo orgânico. Não sei, eu estou fazendo uma média porque geralmente cada pessoa gera 1 quilo de resíduos por dia, 50% disso é orgânico, então em 30 dias, mais ou menos, 15 Tá. litros. Por que eu estou falando isso? Porque aí você sabe que mais ou menos para um mês você precisa de uma caixa de 15 litros ou um balde de 15 litros, Uhum. né? Para você depositar esses resíduos orgânicos. Agora, você pode fazer isso em um recipiente só, né? Igual numa caixa organizadora, enfim, ou num balde de margarina, ou você pode fazer em vários espaços menores, né? Igual o pessoal tem feito aí o vaso compostor, que é você pega um galãozinho de 5 litros, corta ele, e aí depois ele composta ali, e essa terra já vira um vasinho para você colocar uma muda. Então tem essas Ah, opções também. entendi. E se eu fizer sem minhoca, daí também não tem problema esse tamanho. Não Não tem influencia. problema. O que influencia é que né, todas as técnicas têm suas vantagens e desvantagens, né? No caso da compostagem com minhoca, a vantagem é que ela é mais rápida, porque a minhoca ela acelera o processo. E a desvantagem é que você não pode colocar todo tipo de resíduo, porque elas são exigentes, você não pode pôr excesso de cítricos, nem alimentos cozidos, por exemplo. Agora, quando você vai fazer uma compostagem sem minhocas, ela costuma demorar mais. A vantagem é que você pode colocar tudo e a desvantagem é que ela demora um pouco mais. Então você acaba precisando de um espaço um pouco maior, Ah, entendeu? entendi. É E a, isso. e a serragem daí, porque também não tem condição de sair para pegar folha, teria que ser serragem, né? Isso, aí você pode ver em alguma madeireira ou alguma marcenaria ou até comprar. Se você quiser comprar na internet, tem também. O que você precisa ter atenção é que ela não pode ser de madeira tratada. Tem loja de pet shop, essas coisas para roedor, seria essa mesma. Pode ser essa também. Aí você só precisa averiguar direitinho se ela não tem nenhum. Se ela não é de madeira tratada, né? Se ela não tem nenhum químico. Mas acredito que essas de pet shop também não tem, não. Tá, joia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Boa sorte aí pra você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Olá, Bernardo, tudo bom? Tudo bem? Como você chama e de onde você está falando? É Leia, eu falo de São José dos Campos, em São Paulo. Legal. E Eu tô, aí? eu tô aqui mexendo na nossa composteira, porque a gente acabou descobrindo que a gente consome muito mais produto orgânico do que eu imaginava. A gente comprou duas caixas de gestoras, tive que pegar outra porque não deu conta. Super.
Aí, eu tô mexendo aqui depois de muitos meses. A gente comprou em janeiro, Bernardo, essa composteira. E eu tô mexendo aqui agora e ela tá super. Eu só uso serragem, tá? Pra colocar na matéria, ó. Aí eu tô Uhum. mexendo. Eu tô achando ela muito úmida ainda e não tem humus. Tá vendo, ó? Aham. Ó, a gente não quebrava as cascas dos ovos. Eu até fico quebrando aqui agora, ó. Mas a matéria a gente colocava basicamente inteira, apesar de saber que tinha que cortar, né? Mas era mais rápido, a gente acabava fazendo assim. E aí, agora a gente corta, eu nem sei como estão as outras, porque eu tenho mais 2 caixas ali, ó. Hoje eu tirei para Uhum. minhas plantas e colocar adubo. Falei, vou mexer aqui, por acaso eu vi tua live aqui. Eu falei, nossa, é agora. Que E show. Opa, deu uma pausada. a minha bateria tá fraca. Mas, ó, tem mais serragem e casca de ovo do que humus. Não tem, sabe? E tá bem úmida, assim. Não sei se você consegue perceber, ó. Eu consigo, mas assim, aparentemente tá ok, assim, porque quando a umidade está em excesso, o que pode acontecer é ter um cheiro forte, ter um cheiro ruim, e o que pode acontecer também é infestação de larva, de mosquito. Pelo Ah, visto, não está acontecendo isso, né? não, não naquela ali, porque aquela é a caixa mais antiga. A mais nova, que é essa daqui, ó. Essa aqui tá. Tô tentando combater lavando sem os ovinhos com a esponja, mas não sei se você consegue ver, ó. Tem muito. Até que tem menos. A mexi nela hoje. Mas Aham, essa aqui é a mais nova, né? Tá, carregando ainda. Essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, faz tempo que a gente não mexe, ó. Essa aqui é a caixinha de amendoim que eu joguei por cima, então ainda é seca. uhum. Ó, essa aqui eu ainda não mexi, mas dá pra ver que tá bem úmido. E eu não sei se tem minhoca. Eu acabei pegando no grupo na tua página lá, que você indica Aham, as pessoas. Eu achei uma moça aqui na minha cidade e peguei mais minhoca com ela, porque eu achei que pudesse ser falta de minhoca, ou pouca quantidade, né? aham. Porque quando a gente pegou a caixa, algumas acabaram correndo porque eu deixei no corredor, onde o sol se punha mais no verãozão e pegava, acabou matando algumas. E aí eu falei, Entendi. bom, é falta de minhoca, né? Não tem minhoca suficiente. É, Mas, é um processo assim que é legal você estar falando isso, que é esse aprendizado que você está tendo aí, né? Você já mudou ela de lugar, porque você viu que ela estava num lugar com muito sol, mas aparentemente o que está acontecendo aí é que tem talvez um pouco um excesso de serragem, mas é, aparentemente talvez tenha mais serragem, você poderia diminuir um pouco o uso. ah, E revirar. Toda vez que você for colocar, dá uma revolvida. Porque aí você, além de misturar o resíduo orgânico com a matéria seca, você dá uma oxigenação nesse processo e aí isso também ajuda a regular a alô? umidade. Eu não sei, agora deu uma travadinha. Vamos ver se é. Você apontava que era. Ixi, hein? Alô? Alô? Eu vi aqui no carregador. Deixa eu passar para outra Pode tomadinha falar. aqui. Eu vi num vídeo teu você falando sobre essa compactação, né? Só que eu nunca usei matéria folha seca. Eu pensei, bom, não é o meu caso, mas eu pensei por isso. Você revolver com o garfinho ali de jardinar. Comecei a revolver, aí eu vi a umidade toda embaixo. E as minhocas estavam todas lá. E eu vi você comentando também que elas fogem quando o ambiente está muito úmido, né? E não Na sei. verdade, elas fogem mais quando ou não tem alimento, ou está muito ácido, ou seja, quando coloca resíduos que deixam Ah, muito ácido, ou quando está sim. muito quente. A minhoca californiana, ela gosta de um ambiente de 80 a 90% de umidade. Então, é um ambiente úmido, né? Ah, É bastante umidade. A questão de você arejar o sistema é para ajudar no processo de decomposição aeróbica com oxigênio, porque se você não revira, no mais que as minhocas elas criam espaços ali de ar e ajudam também nesse processo, o que ah. pode acontecer
é, Ai, desculpa. é atrair mosquitinhos, por conta do cheiro da compactação, né? Da falta de oxigênio. Na caixa de cima tem muito mosquitinho. E eu abri a parte onde fica o composto orgânico líquido, nem essa mosquitinha, elas têm asinhas já, que eu nunca tinha visto. Porque como tem 3 agora, é muito raro eu conseguir mexer nela toda hora. Então eu abri, já tá saindo muito composto líquido, a gente já coletou bastante nas garrafinhas, mas tem umas mosquinhas com asinhas mesmo, assim. As drosófilas, né? São aquelas pequenininhas de banana, não é? Como que elas vão parar lá, gente? Nossa, eu falei, gente, não vai, mas eu nunca tinha visto que elas estavam lá embaixo também. Então, o processo das drosófilas, não sei se você estava acompanhando aqui os outros encontros de hoje, ele é um processo natural, né? Porque elas começam lá na feira já. Qualquer resquício de casca, de qualquer alimento que começa a ficar um pouco mais maduro, elas já surgem. Então, é preciso observar bem essa trajetória do alimento até a sua casa, a forma como que ele é armazenado na sua cozinha, se vale a pena colocar um pouco de serragem também nesse baldinho da cozinha, né, na sua lixeirinha, para diminuir a umidade também e evitar que elas cheguem. Proteger os alimentos, as frutas, para não deixar exposto, porque também aparece ali. Uma vez ali, foi para a composteira, uma vez com o ovinho ali, foi para a composteira e não teve uma aeração correta, né, ou seja, ela ficou um pouco parada ali e gerou uma umidade um pouco maior, é bem provável que ela vai aparecer. Mas é justamente, se você revolver, retira o líquido, o adubo líquido, joga uma aguinha. Também, né, Bernardo? Oi? Se não retirar o adubo líquido, ele vai acabar umedecendo o sistema todo, né? É que o Ainda nosso vai ajudar. acontecer. Então, acho que quando aconteceu, eu não estava esperando, então eu demorei para coletar. Mas uma outra pergunta bem importante, Bernardo. As caixas, não sei se você viu, que eu tô carregando agora tá bem cheia. Aquela ali que eu tava te mostrando tá bem vazia, ela abaixa, né? Como eu posso começar a carregar mais matéria orgânica por cima dela, sem ela ter, porque eu tô sem espaço, né? A do meio dá para carregar mais, eu vou revolver, vou ver o que acontece, mas essa de baixo tem bastante espaço, e a de cima já era. Por hora eu não vou conseguir mais carregar. Eu posso simplesmente carregar mais matéria orgânica em cima de algo que já tá ali no processo? Então, pode sim, aí você pode misturar. A única questão é que você vai encher ela mais rápido também, né? E aí, eu sugiro, por exemplo, essa que você me mostrou ali, que tem bastante serragem, mas você só vê as cascas, por exemplo, de ovo, só os materiais que demoram a decompor, você pode usar elas já como cobertura dos vasinhos seus. Porque ele já tem um pouco de humus, apesar de não tá tanto aparente, e a maior parte é serragem. E é uma ótima cobertura de solo, porque você protege essa camada orgânica do sol, e aí evita compactação, você perde menos umidade, você não precisa ficar regando o tempo todo também. Eu fui mexer hoje, estava muito compactado, muito, nossa. Porque não tem essa proteção do solo. Então você pode usar aquele para isso, você pode coletar um tanto, e aí você aproveita, né, separa as minhoquinhas e tal, para elas voltarem para as caixas. Você aproveita aí esse material que já está, pelo que eu vi, apesar de ter muita serragem, mas ele não tem nenhum. Fora a casca de ovo, tudo já virou terra ali, né? Já virou humus. E aí você consegue. É preta mesmo, mas não tá. É só esperar mais tempo. Se você esperar mais tempo, ela vai virar. Que é o que vai acontecer se você, em vez de retirar esse excedente, começar a colocar de novo ali. Não tem problema você começar. A única questão é que você vai encher ela e vai ter que esperar um pouco mais tempo para conseguir o humus. Sim. É o primeiro ciclo que você está fazendo? É o primeirinho. Então demora, é normal. O primeiro ciclo é o mais desafiador. Mas deixa eu te falar então. Eu tenho que segurar a mão na serragem, porque a gente coloca muita serragem com medo das drosofilinhas, dos negocinhos.
Só que está acontecendo de qualquer jeito. E você viu, você falou que está com excesso. Então, dá uma segurada. Como é que tem alguma... A proporção, geralmente, do volume é de 2 a 3 para 1. Então, se você colocou um baldinho de resíduo orgânico, você pode colocar mais um baldinho de serragem, misturar essa mistura, né, de resíduo orgânico com matéria seca, e depois você vem com mais um, ou o quanto que você achar necessário para tampar ela. Então, misturar a matéria orgânica com a serragem, fazer um sopão ali, Você pode fazer isso desde lá grado. do seu... Você pode fazer isso até no seu lixinho da cozinha ali, colocando um pouquinho de serragem ali no meio, que também vai evitar que as mosquinhas cheguem lá. Ai, super. Que aí você não precisa misturar depois. Tá. E aí usar isso mesmo como essa coberturinha seca para essa mesma, né, que eu te mostrei, tá? Mesmo ela sendo úmida, você chama de matéria seca para Chama cobertura de solo, né? Você vai pegar isso, ela vai acabar secando ali, né? Sim, daí com o ar, realmente. Aí, ótimo, então. Até é bom porque abre um pouco mais de espaço para eu trabalhar nela. Isso. É assim, lógico, se você vê algum pedaço de alimento que ainda não decompôs, você volta ele para a composteira. E aí é natural esse primeiro ciclo. O primeiro ciclo ele é o mais desafiador. Por quê? Porque as minhocas estão se adaptando, você está encontrando o melhor lugar do minhocário aí na sua casa, o lugar mais arejado. As minhocas estão se reproduzindo ainda. Que aí quando, mais ou menos no segundo, terceiro ciclo, daqui uns 2 meses e tal, você vai estar mais adaptada e aí vai embora. Aí flui muito mais rápido. Elas demoram isso tudo para se reproduzir? Porque eu tava crente que, nossa, elas vão se reproduzir e vai dar tudo certo. Mas pelo que eu tô vendo ali, tá com a mesma população ainda. Não tá muito. Vai uns 2 meses para elas se adaptarem aí, no contexto, né, do tipo de alimentos que você está colocando, o seu contexto aí, do próprio ambiente, né, a aeração, enfim. É uma adaptação normal, né? Imagina, são seres vivos. Mudaram de casa, precisa de um tempo para se adaptar. A gente ficou muito ansioso, né? Ansioso mesmo, porque eu não tinha pesquisado tão a fundo. Depois que eu arrumei a composteria, eu comecei já a enfrentar as dificuldades, eram dúvidas, porque como eu tinha uma expectativa, e chegou aqui e começou a demorar, todo o processo começou a demorar, eu falei, nossa, aí eu achei você. Aí eu comecei a ver as suas dicas e comecei a aplicar elas. Assim, a gente queria usar matéria seca de porta aqui do quintal, de tempos em tempos, mas aí quando eu vi da compactação, eu falei, não, vai ser mais um desafio, então vou manter a imagem. Só que aí a umidade continuou e a própria serragem fica muito úmida. Isso também não preciso entrar por causa disso. Isso não tá. Porque eu tenho a impressão que tinha que ficar. Sabe? A serragem tinha que ficar sequinha. Tem dias que parece que choveu ali dentro. Não, é isso mesmo. A umidade tende, igual eu falei, as minhocas californianas gostam do ambiente com 80% a 90% de umidade. O importante é que essa umidade consiga descer para a caixa coletora para você coletar o biofertilizante, que é riquíssimo, né? Então, talvez certo. Tá tudo certo. Se não tá cheirando, não tá, né, não tá dando nenhum outro problema, é só ter paciência. Esse primeiro ciclo é um pouco mais longo e daqui uns meses você vai voltar aqui pra gente, para contar pra gente já mais tranquila, tudo fluindo bem. Pode confiar. Vou sim. Muito obrigada, Bernardo. Olha aqui, meu bebê. Ele tiro muita boa de lá mesmo, mas querendo olhar o sistema e falar, olhar Maravilha. Então, boa sorte para você. E aí depois você volta para contar para a gente como que está sendo o processo. Mas tá ótimo aí. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Vamos juntos nessa. Obrigadão. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Olá, estava aqui pegando a composteira. Tudo bem? Boa tarde, né? Tudo bem, graças a Deus.
Como você chama e de onde você está falando? Meu nome é Daniele, eu sou do Rio de Janeiro. Já participei uma outra vez, na época eu não tinha feito a composteira ainda, mas já fiz e estou cheia de dúvida, né? Que legal, vamos lá. O que que acontece? Eu tô achando que ela tá ficando com mais serragem do que deveria, né? Porque toda hora que eu boto alguma coisa eu tenho que colocar serragem. E talvez a minha serragem seja a errada. Posso mostrar? Sim, Vou tentar mostrar aqui, ó. E aí eu não sei se eu mexo, se eu não mexo. Deu pra ver? Não sei se deu pra ver. sim, sim. E tá ficando com um mosquitinho. Por mais que ela esteja tampada, tá entrando pelos buraquinhos em volta. E aí eu não sei o que eu faço. Eu tô ficando preocupada se tá dando certo, se não tá. Tá, vamos lá. Primeiro, assim, eu vi que você está utilizando um pó de serra, que a gente fala, né? Uma serragem mais triturada, não é? Isso. E ela é muito boa para absorção da umidade, mas em excesso ela pode acabar compactando também, né? A serragem um pouco mais grossinha, você pode perceber que ela abre um campo para aeração, né, do sistema ali. O pó de serra ele é muito bom também, só que realmente você acaba tendo que colocar mais, né, para conseguir, como ele tem uma área muito pequena, é um pozinho, né, você tem que colocar mais para conseguir cobrir, e o excesso dele acaba podendo, né, gerar um excesso de umidade. Eu costumo usar o pó de serra, geralmente quando está muito úmido, né? Ou usando uma serragem normal, né? De um tamanho normal, ou folha seca, ou poda de grama. Às vezes fica muito úmido, eu polvilho um pó de serra para ajudar a absorver a umidade. Mas enfim, independente disso, continue assim, vamos tentar solucionar a sua questão. Porque eu fico na dúvida que você falou que tem que mexer. Mas sempre que eu mexo, o que está embaixo, ele vem para cima, óbvio, e aí fica exposto. E como está Então, chamando aí, mosquitinho, eu fico assim, gente, eu tenho que ficar colocando pó de serra o tempo todo. E aí tem mais pó de serra dentro da minha composteira do que realmente alimento. Então, a minha sugestão é que você, assim, toda vez que você for colocar, você dá uma revolvida, porque aí você aproveita o excesso de pó de serra que já tem, para ele dar para ele fazer uma mistura do carbono e nitrogênio, né? O carbono é a parte da matéria seca, que no caso é o pó de serra que você está usando. E o nitrogênio é o resíduo orgânico. Quando você dá uma misturada nos dois, você acelera o processo e faz um ambiente mais favorável para a decomposição dos resíduos. Aí depois que você já misturou, você cobre mais um pouco para não deixar exposto, certo? É o que você está fazendo? É o que eu estou fazendo. Você sempre Só coloca o que resíduo orgânico, Só que tem mistura. eu Desculpa. boto o resíduo, misturo e depois eu boto o pó de serra. Uhum, Só que eu fico na dúvida o quanto eu misturo, porque eu coloquei terra por baixo, né? Botar as hum, minhocas. Não tenho 200 minhocas, eu coloquei as minhocas que eu tinha aqui em casa. Deve ter umas 20 minhocas ali dentro ou um pouquinho mais. Não sei se é o uhum, suficiente, provavelmente não, mas assim eu espero que elas procriem, né? sim. E eu não sei se eu tenho que mexer desde lá do fundo, porque eu fico com medo de machucar elas, né? É, E aí, assim, fica muito úmido aqui dentro. Toda hora que eu tiro a tampa, tá molhada a tampa. Tem mosquitinho, né? E qual era a outra dúvida? E não é todo dia que eu coloco alimento. Então, às vezes, passa 2 dias sem eu mexer. E aí eu fico preocupada se eu tenho que mexer e colocar mais. Não, não É, é, precisa. Bom, então vamos hum, lá, vamos tentar achar a fonte aí desses mosquitinhos. O seu lixo da cozinha, ele é bem fechadinho ou é. os resíduos ficam expostos um pouco? Não, fica fechadinho, fica fechadinho. Não é daquela tampa basculante, não, ou é? É da tampa, como é que se diz? Isso, Ela então, fecha, né? Mas não fica basculhante, não. e nem abre espaço para. Porque assim, a grande questão dessas drosófilas, que são esses mosquitinhos pequenos, né, que a gente
costuma dar. Se você deixar uma banana, por exemplo, na sua fruteira ficar um pouquinho mais madura, pode ver que vão aparecer as drosófilas. Não, Não sei se você já muita. Aqui em reparou. casa aparece muita desse negócio. Na Eu não sei fru... de onde elas surgem. Então, é natural. Elas são, assim, elas fazem parte desse processo, né, de decomposição, de ciclagem dos resíduos orgânicos. Então, você vê que não tem muito o que fazer, porque em qualquer lugar, até no supermercado, se tiver uma fruta que já está se decompondo ou está mais madura, aparece as drosófilas lá, elas surgem. Realmente para provar que a natureza é mais forte que a gente, né? Então, os cuidados que a gente pode ter é você lavar bem, né, as frutas, os legumes ali antes de cozinhar, que aí você vai pôr ali uma fruta, uma casca, né, um resíduo. Provavelmente você vai... Voltou aí para você? Travou. Bom, para mim tá ok. Não sei se... Para mim não travou, não. Voltou. Eu tô aqui. Bom, Voltou. tá. Então, como você faz para evitar? Tem que ir lá na fonte. Por isso que eu estava falando. Você precisa lavar bem os alimentos, para os resíduos também já não irem com possíveis ovos que veio desde lá da feira, porque é um processo Com esse natural. negócio de pandemia, eu tenho lavado tudo com água e sabão antes de... Chego em Legal. casa, eu já lavo tudo com água e sabão e boto na geladeira. Então, assim, Não, não não é... fica exposto. Não fica exposto. Então, não é disso que está vindo esses mosquitinhos, né? Tá. E nem da lixeira que não fica aberta, você falou, né? Não tem. Agora, Eu, qualquer coisinha, se eu faço um bolo, boto ele tampado, mesmo ele tampado, fica cheio de mosquitinho em cima do bolo. Eu fico aí, desesperada. mas assim, é um processo natural também. Você está no Rio de Janeiro, né? Isso. Ou seja, você está numa região naturalmente mais úmida, por estar próxima do mar, está no meio da Mata Atlântica aí, correto? Então, esse é um processo, Correto. é um lugar que realmente, naturalmente, já tem mais mosquitos. E aí, no mais que lógico, já tem uma urbanização aí que acaba modificando um pouco esse cenário, mas então vamos lá, vamos no passo a passo. Eu vou sugerir você colocar um pouco desse pó de serra toda vez no próprio baldinho, na sua lixeira. Então, eu estou fazendo isso mais no fundo. No fundo do boto- baldinho você coloca ali, né? Coloco. Isso, então é ótimo que já ajuda também a absorver um pouco da umidade que atrai, a umidade que acaba atraindo, né? Esses mosquitinhos. Como eles já estão presentes aí naturalmente na sua residência, como você falou, realmente vai ser um desafio você cuidar dessa umidade da sua composteira, já que está te incomodando tanto a presença Não é delas. que está me incomodando, não. É que eu fico preocupada de começar a ficar infestado, entendeu? Na verdade, assim, Que eu a achava que não dica... deveria, eu achava que esse mosquitinho não deveria entrar na Tá. composteira. Mas Então, como tem esses furinhos em volta, ele entra, né? Então, vou dar outra dica. Você pode, em vez da tampa, você faz um voal com elástico, sabe aquele tecido furadinho? Sei. Aí chama voal também. Tá, Aham. Lu? Você pode pegar, cobrir a sua composteira, em vez de você deixar com a tampa, que vai acabar aumentando a umidade também, por ser fechada, né? Caso esquente, Aham. você tira essa tampa e você coloca um voal que cubra também os furinhos laterais. Eu tenho tô vindo para cá para te mostrar, que é tela de mosquiteiro. Eu não sei se serve. Serve sim. Essa Assim, daqui, ó. acaba Que eu que até como... pensei em colocar. Eu pensei em colocar, mas eu falei assim, não, eu vou perguntar primeiro, né? Que é essa tela aqui. Deixa eu ver. Isso, pode ser. A Drosófila, ela é bem pequenininha, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Não, eu cheguei a colocar até uma tela de mosquiteiro aqui na minha cozinha por causa delas também. Ah, então. Então você pode ver que não é só a composteira, assim, já é um processo natural, só para deixar claro, assim, que as pessoas às vezes acham que a composteira que começou a atrair. Não, já tem, né, Não, naturalmente já aí. tinha, já E tinha. aí a composteira é mais um ponto que, se ela tiver muito úmida, pode trazer. Então eu vou sugerir para você colocar, em vez da tampa, colocar esse voal
e com um elástico para tampar e não permitir a entrada delas. Lógico que no começo, quando você for abrir, vão sair algumas, porque provavelmente já tem ovinhos ali dentro. Mas se você revirar, eu vou sugerir para você revirar também ela, o quanto que você conseguir, porque provavelmente como você está fazendo em balde, né? O balde, por ele ser mais comprido, você acaba ele facilita um processo de compactação mais para o meio e para baixo ali. Então, se você não revirar ali, você vai ver, na hora que você revirar, ali embaixo vai estar compactado. Pode até estar com um cheiro um pouco desagradável por conta dessa possibilidade de criar um ambiente sem oxigênio. Aí solta uma amônia, solta algum gás que tem um cheiro mais forte. Então, a minha sugestão é que você já encheu a caixa do meio também? Não, a caixa do meio era outra dúvida que eu tinha. Eu comecei agora, então estava botando só na caixa de cima. E a minha Uhum. dúvida é, na caixa do meio, vou te mostrar, coloca a terra também? Que eu Pode, coloquei, mas não tem minhoca. pode, não tinha necessidade, mas já que colocou, tá tudo bem. Não tem problema, Eu fiquei não. na dúvida, eu falei assim, bota ou não bota? Eu falei assim, gente, ela vai, Ela o vai. líquido vai cair aonde, né? As Não, minhocas, se caírem, elas vão cair como? Vai cair direto no não, tudo balde? bem, pode colocar. Tá ótimo. O que eu vou sugerir é para você, então, já que esse balde tá quase cheio, né? Esse de cima aí, É, eu vou sugerir, então, para você fazer uma aeração mais forte, já que está precisando, está muito úmido, você pega o que tem nesse balde que está cheio, pega com um ancinho, com uma pazinha com cuidado, né? E coloca nesse que está vazio. Então, nesse processo, já vai dar uma oxigenação geral e você já deixa essa mistura que você fez, que vai encher esse balde do meio, e aí você já recomeça num balde vazio em cima. Esse mas processo, mistura junto com as minhocas, mistura junto com a terra, com tudo, você vai pegar esse balde que está cheio e vai tirando, colocando, enchendo o do meio aí. Esse mas deixa as processo, minhocas no de cima. não, as minhocas vão ir junto, provavelmente. Enfim, você vai Então colocar mistura tudo ali. com terra tudo, entendi, misturar tudo. Você vai colocando, vai enchendo de baixo. O fato de você colocar já vai oxigenar, concorda? Você vai tirar uma Sim, parte e aí vai refrescar todo esse bolo que vai chegar, vai encher esse balde que está vazio agora. E aí vai esvaziar o balde, o outro balde. Você põe ele em cima e recomeça o processo com essa atenção a sempre colocar, dar uma revirada boa com a serragem, o pó de serra, e depois cobre. De fato, o pó de serra não é a melhor matéria seca para você fazer todo o processo. Ele é bom em quantidades dosadas para absorver quando está muito úmido. Se você coloca só ele, como ele absorve muita umidade, pode ser que ele compacte, igual eu falei para você no início. Então, entendi. esse processo de aeração já vai ajudar muito. E aí você tenha paciência, porque realmente 20 minhocas é pouca minhoca. Ela vai demorar um pouco para... Aonde eu compro minhoca, gente? Que eu não faço ideia de onde eu compro minhoca aqui no Rio de Janeiro. Então, você pode... Eu vou dar duas sugestões. No nosso link na bio, tem o link da Rede Compostar, que lá é um mapa de composteiros e composteiras do Brasil. Aqui não tem. Eu vi no Que mapa não e tem aqui ninguém não do Rio tem. ainda? Tem dois pontos, mas que não diz Não tem nada, minhoca? não fala nada. Tá, Parece que são duas pessoas fazendo, entendeu? Compostagem. entendi. Então, outro lugar que você pode encontrar são essas casas de produtos de pesca. Então, você Produto. pode pesquisar depois casas de produtos de pesca que eles costumam ter a minhoca californiana. No último caso, você pode pedir pela internet também. Você acha na internet minhocas californianas que chegam pelo correio para você. Em último Que caso, eu fiquei porque preocupada de chegar tudo morto. Eu falei assim, isso, gente, aí você tem que ter atenção para saber de onde que é a pessoa que vai te mandar, porque se for de muito longe, pode chegar morta. Por isso que eu falo que é a última opção, né? Então, essas são as sugestões que eu faço para você nesse momento, para você lembrar de fazer essa aeração e colocar o tule por cima, né, o voal, em vez da tampa. E aí, quando possível, se você puder alternar, né, o uso do pó de serra com folha seca ou a para de grama eu não seca, tenho isso.
Eu moro numa casa, não tem folha, não tem nada. Não tem nada, não tem nenhuma árvore aí perto. Essa pó de serra eu tive que comprar, R$ 10, um Tá. galão cheio. E eu não sei nem se tem cola, se não tem, porque Ah, então, eles não então esse é falam. outro ponto também que você vai observar se as minhocas desenvolverem bem, é porque tá ok. Se elas realmente não foram para frente, é porque provavelmente pode ter alguma química aí nessa serragem. Você pode usar também papelão picado, você pode picar papelão, papel, caso você tenha aí, pode ajudar também a criar um espaço de Outra ar. Aham. Eu tenho colocado muito filtro de café, porque aqui em casa a gente consome mais café do que come, entendeu? E aí é outra coisa que eu também estava na dúvida, se colocar uma quantidade muito grande de pó de café é ruim junto com o filtro, né? Que eu estou usando o filtro também, colocando tudo junto. É ruim só se você colocar açúcar, senão é tudo de bom. O café, ele já é quase que uma terra preta, assim, né? O pó de café. Independente da quantidade, porque eu estava botando, porque todo dia a gente faz café aqui em casa. E aí, toda hora tem. Todo dia eu coloco umas duas porções de café. Eu falei assim, gente, tá ficando com muito café isso aqui. Não tem problema. Inclusive, você pode pôr esse pó de café junto com na sua lixeira, porque ele também ajuda a espantar as mosquinhas. Ele cria uma. Ele tem um cheiro forte, assim, né? Ele tem uma consistência de terra, ele consegue cobrir qualquer alimento que esteja ali em maior Olha, eu vou te decomposição. falar. Eu estava guardando antes esse pó de café aqui no quintal, tampado. Deu bicho no pó de café. Nossa, então realmente aí é um espaço que está bastante úmido Entendeu? Eu e, falei assim, gente, como assim? Deu bicho, várias larvinhas. Eu falei assim, como, né? então realmente é um lugar bem úmido. Eu também vou fazer outra sugestão, talvez você encontrar um lugar um pouco mais fresco para sua composteira, se tiver assim. É interessante observar qualquer espaço, que seja 30 centímetros, 1 metro para o lado, para você ir avaliando qual um lugar que pode ser aparentemente um pouco mais fresco para ela. Eu coloquei embaixo da escada, porque lá no terraço é muito quente. Bate fácil uns 38 graus a mais. Então, que eu ia colocar lá no terraço. Mas é muito quente. Aí eu botei aqui embaixo. Aí tá dando esse problema de tá muito Tá. úmido. Agora, no fundo aqui, ó, não tem água nenhuma. Tá vendo? Eu coloquei Aham. até com aquelas bolinhas de argila que boia, né, para se Não, então elas é isso mesmo, é o pó de serra. O pó de serra, ele compacta. Então, toda a umidade que gerou ali, ele absorveu. E aí, provavelmente, quando você for mexer, você vai ver que você vai encontrar uma compactação, que são essa mistura que está sem oxigênio ali. E isso realmente atrai as mosquinhas. Então, a minha Entendi. sugestão é que você não use só o pó de serra. Vou Você pode, largar. Uhum. tá? Porque ele realmente causa isso e essa é a prova que você acabou de mencionar. Mas realiza esses processos que eu indiquei para você e aí você vai observando e depois você volta aqui para contar para a gente como é que Pode tá. deixar que eu volto sim, que eu fiquei desesperada querendo falar com vocês. Eu falei assim, gente, eu preciso falar com eles. Mas tá bom, tá ótimo. Tá Vou fazer esses bom? procedimentos. Tá bom, E obrigada. boa sorte para você. Tá bom, obrigada. Um Tchau, tchau. abraço, tchau. Ô.